Pela graça, bondade, misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos agora ao módulo 2, a nossa aula de hoje. E olha, eu estou com o coração aqui aquecido nessa jornada teológica, porque tem realmente impactado muita gente. Essa semana de aula, quem aí já assistiu o módulo 1, que participou, que conversou comigo durante a semana, foi assim muito gostoso essa experiência de falar com você, de receber sua pergunta. Já vamos soltar aí o quadro Tirando Dúvidas em breve, você fica atento. Eu vou mandar o link para você e você vai participar. Vocês que participaram das aulas de bolso, foram várias esta semana, continuaremos com essas pequenas aulas, chamadas de aulas de bolso, e foi muito bom. Até aqui, posso dizer, né? Nos ajudou o Senhor, Ebenezer. E que bom que você decidiu, tomou a decisão de estudar a palavra neste tempo, de fazer a jornada teológica, de fazer o panorama bíblico. Nós, antes de entrarmos aqui na nossa lição, eu quero fazer uma oração com você. E antes da oração, deixa eu dizer para você uma coisa. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, como eu faço para ter um núcleo, um polo teológico na minha igreja ou aqui na minha comunidade? Bom, você pode alinhar isso com o seu pastor e nós instalamos na sua igreja um polo de teologia. Isso tudo em parceria com a ETAD, a mais tradicional escola de teologia que nós temos no Brasil desde os anos 70. Nós vamos instalar lá um núcleo teológico ou um polo. Qual a diferença de um núcleo ou de um polo? O núcleo ele está vinculado à igreja local e atrelado na responsabilidade do pastor local. Um polo ele já pode ser mais abrangente. Aí eu converso com os meus irmãos, meus colegas de ministério, os teólogos que estão nos assistindo, ou você, que não é um teólogo, mas tem um chamado para a área do ensino, professor de escola dominical, tem uma cultura bíblica já, assim, de uma certa forma já avançada, você pode se tornar um professor, ou, na verdade, nós chamamos, dentro da política de didática da ETAD, de monitor, porque o material é autodidático, reunir uma turma de alunos e, assim, instalar ou um núcleo ou de forma mais ampla, abrangendo talvez várias igrejas, vários membros, várias pessoas, um polo teológico. Fala comigo, o Digão vai colocar já de cara aqui o meu telefone, tá? Nós vamos colocar aqui, olha, me chama nesse WhatsApp, eu vou repetir esse WhatsApp aqui algumas vezes durante a aula, porque nele nós podemos alinhar a instalação em qualquer parte do Brasil. Nós temos pessoas aqui, olha, como tem muitos irmãos da Bahia, né? Como eu estou feliz com a participação da Bahia. Eu estive olhando, nós temos aí mais de 50 irmãos da Bahia. Que coisa boa, né? Nós temos aí do Rio Grande do Sul, do Paraná, nós temos aí de outros estados do Nordeste, várias pessoas aqui de São Paulo, eu estou gravando aqui de São Paulo, mas nós temos nossa base também em Goiânia, e em Goiânia também temos muitos alunos. Enfim, qualquer lugar do Brasil, nós podemos instalar um grupo de estudos aí na sua igreja. Se você quiser fazer esse curso é um curso de duração de 2 anos, será instalado na igreja, ou se quiser fazer ele online, nós também temos esta possibilidade. É um curso de 2 anos, ou online, você pode fazê-lo até mais acelerado, aí o time é você que determina, e aí a gente estuda todo o básico da teologia. É este panorama aqui, pormenorizado. Nós vamos pegar todos os grupos que nós estudamos na aula passada, os grupos literários, e vamos, então, passar a detalhar livro por livro, e vamos estudar também bibliologia de uma forma mais intensa, vamos estudar geografia bíblica, e vamos estudar as doutrinas fundamentais, tudo isso aí no primeiro ciclo, e você será diplomado. Esse diploma é reconhecido em todas as denominações evangélicas para ordenação ministerial, para capelania, para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser um missionário, enfim, fazendo este curso teológico da ETAD, que nós somos uma escola autorizada, né? Nós somos uma escola no sistema de ensino ETAD. Dito tudo isso, você pode fazer este grupo, ou você pode estudar online comigo. Você que está em São Paulo, olha, presta atenção. Eu estou abrindo nos próximos dias, vamos formar turma para fazer os 3 ciclos, o básico, o médico, o avançado, em 1 ano. Claro, vai ter que estudar bastante, né?
Teremos 3 aulas por semana, presencial ou online. E eu quero convidar você a fazer, se você tem interesse, já escreve aí, né? Vai participando, começa escrevendo aí no chat aí. Isso tudo que eu estou te falando, se te interessa, já começa a escrever aí no YouTube, que isso é bom, os outros irmãos vão vendo, vai dando engajamento e pode até, inclusive, dar aí a sua opinião, deixar a sua pergunta, desde que não seja para perturbar, né? Porque tem uma pessoa aí na aula passada que andou incomodando um pouco os irmãos, querendo dar aula paralela, aí a gente teve que bloquear, essas coisas assim não precisa permitir, né? Mas aí deixa um glória a Deus, deixa um aleluia, deixa um comentário, diz aí se você quer fazer esse curso teológico de forma sistemática, enfim, se quer fazer o primeiro, o segundo, o terceiro ciclo de forma acelerada, de forma intensa, é um intensivo. Você vai, porque o terceiro ciclo é o avançado, é considerado já o bacharel, né? Então nós vamos, isso levaria talvez 5 anos, você vai fazer isso em um ano e meio. Por quê? Porque você vai estudar de forma acelerada e nós vamos te acompanhar. Eu mesmo vou ser seu professor, e com a ajuda, claro, com a interferência, com a intervenção dos meus colegas em alguns assuntos específicos. Vamos orar? E vamos para a nossa aula de hoje, que já tem aí 5 minutos, nós estamos conversando, não é verdade? Deus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, e agora entrar no segundo módulo do nosso panorama bíblico, da nossa jornada teológica. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado por essa semana, ou pelo primeiro módulo que nós estudamos juntos aqui com todos os irmãos, pela participação de todos eles, participação ativa, e obrigado, porque o Senhor trouxe, o Senhor ajuntou, o Senhor marcou, o Senhor congregou-nos neste tempo, centenas de pessoas para, neste tempo, estudar a Tua Palavra, fazendo este panorama. Meu Deus, e do Gênesis ao Apocalipse, que haja clareza, que haja clarificação em nossos entendimentos e que nós possamos, depois deste panorama, desses 7 módulos estudados, depois de reforçado por essas aulas de bolso e termos tirado todas as nossas dúvidas, nós estejamos prontos, ó Pai, para alçar voos maiores, para exercer o ministério de forma mais competente, mais afim, com mais liberdade, com mais segurança. Possamos também, quem sabe, ingressar aí, muitos aí, num curso teológico de grande ou de maior duração e de grande valia para as nossas vidas. Que assim seja. Pai, desperta que se há algum travamento, se há alguma barreira, algum impedimento, que esse impedimento seja rompido, seja vencido. Meu Deus, tira toda a distração nesse tempo. Que nós venhamos ter, de fato, como reservar tempo, tirar da nossa agenda tempo para estudar a Tua Palavra, como muitos que hoje, 7 horas da manhã, estão aqui. Olha, outros mais tarde, mas muitos resolveram até levantar mais cedo, né, abrindo mão parte do seu dia, do seu lazer, do seu descanso, para dedicar o estudo da Palavra. Isso é maravilhoso e eu te louvo por tudo isso. Louvado seja o Teu nome. Amém. Vamos para a nossa aula? Nós falamos na aula passada, e eu vou aqui abrir o meu computador, eu quero que o Digão me ajude aí, né, com a sua assessoria. O Digão é o nosso mais novo auxiliar aqui, viu, no estúdio de São Paulo, tem sido uma bênção para nós. Nós começamos com o Gênesis capítulo 1, conforme está aqui do meu lado, nós vamos encher a tela para você ver, e nós vamos ler novamente este capítulo, tá bom? No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, lá na eternidade, Deus criou todas as coisas e criou o céu e a terra, ok? No princípio, lá na eternidade. E a terra, porém, estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, nós entendemos que lá na eternidade a terra já estava criada, porém ela estava em trevas, ela estava, né, dentro de um abismo, mas tem uma coisa, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Voltando aqui para mim, entenda o seguinte, você fala assim, mas Jesus, onde nós estamos vendo aí Deus, a palavra, olha, no princípio Deus criou os céus. Bom, então nós temos a figura do Pai. O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Então nós temos a figura do Espírito Santo. Cadê Jesus? Jesus parece que não está aí. A questão é o seguinte, que este no princípio, nós estudamos tanto esse no princípio, né, no modo primeiro e nas aulas de bolsa, você já está assim, né?
O meu editor, ele estava falando para mim essa semana, meu filho, Tiago Alexander, que eu muito amo, que é o obreiro master aqui, né? Inclusive ele realmente é um obreiro. Ele estava falando, eu não aguento mais falar nesse princípio, é eternidade. É tão repetitivo isso, mas na verdade o processo da repetição também nos ajuda no entendimento, né? Então, este no princípio, que é o Bereshit, o no princípio, tá vendo aí no texto? No princípio. Este no princípio é o mesmo no princípio lá do evangelista João. Ah, você fala assim, mas como assim? Quando João vai se referir a Jesus Cristo, ele fala o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Se ele está falando no princípio era o Verbo, ou seja, no princípio era Jesus, e o Jesus estava com Deus, e o Jesus era Deus, então este no princípio aqui, o Bereshit, é o mesmo. Tanto é que nós, lendo as cartas de Paulo, nós vamos entender que este no princípio, que também vem da preposição bet e rosh, o sufixo rosh. Então, essa palavra Bereshit vem do bet rosh. Essa é em, né? E rosh significa primazia, significa o primeiro, significa o cabeça. E quem que é a primazia? Quem que é o primeiro? Conforme diz lá na carta de Paulo. Quem é o cabeça? Não é Jesus? Então, este no princípio aqui está se referindo a Jesus. Eita, se nossa aula terminasse agora, nós já saímos aqui melhor, não é verdade? Esse no princípio do Gênesis é o mesmo no princípio do evangelista João, capítulo 1, quando ele vai falar de Jesus. E é interessantíssimo, nós vamos acompanhando aqui mais na frente, nós vamos ver que todos os evangelistas levam a genealogia de Jesus, todos não, pelo menos Mateus leva a genealogia de Jesus até Abraão, Lucas leva a genealogia de Jesus até Adão, Marcos não toca nesse assunto de genealogia, mas quando João vai apresentar Jesus, ele linka Jesus direto a Deus. Ele não leva a genealogia dentro da genealogia humana, mas ele leva dentro da genealogia divina. Por quê? Porque o evangelista João, quando nós chegarmos lá pelo sexto módulo, provavelmente nós vamos falar sobre isso, João apresenta Jesus como filho de Deus, como o próprio Deus, como a águia, o leão, né, o todo-poderoso. Ele é o próprio Deus. Então, ele revela Jesus como o Filho de Deus, linkado a Deus, não ao Filho do homem, como foi o caso de Lucas, né? Então, aí ele já, a genealogia de Jesus ligada a Deus. Então, esse no princípio, que nós falamos tanto, e estou falando de novo, no modo primeiro, e estão falando agora, Jesus já estava lá. Ou seja, neste versículo de 1 a 3 aqui do Gênesis, que nós estamos aqui no nosso quadro, ele mostra Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá nem para... Aí nós já estamos com a doutrina da Trindade aí fundamentada, né? Ou pelo menos o início do fundamento dela. Tem tanta gente que fala, não existe Trindade, isso é invenção da Igreja Romana, se perdeu lá no século 3, 4. Não é. A Trindade, ela é totalmente revelada. Jesus, como foi batizado, né? Jesus foi batizar, João estava ali batizando Jesus, então, de repente, apareceu-se um símbolo, uma pomba, simbolizando o Espírito Santo. Jesus, o Filho, estava lá sendo batizado e ouve-se uma voz do céu que bradou: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, a Trindade, Deus bradando, Jesus batizando e a pomba significando ou representando ali o Espírito Santo. A Bíblia não tem contradição. Antigo ou Novo Testamento, eles estão se atestando e é uma grande maravilha. Então, nós falamos sobre isso no princípio, todas as coisas, e aí nós entramos eu falei para vocês, nós vamos trabalhar a nossa jornada, 2 pilares. O pilar das 7 dispensações, que é como se fosse uma semana, e Deus trabalhando nessa semana, como se fosse 7 dias, porque para Deus 1000 anos é como se fosse um dia é como se fosse 1000 anos. Então vamos reduzir. Escrituralmente nós temos 7.000 anos ali, é verdade? Escrituralmente nós temos 7.000 anos. Nós já falamos sobre isso. 4.000 antes de Cristo, 2.000 depois de Cristo, 6.000. E 1.000 que está para acontecer. Bom, então vamos pensar. Se para Deus 1000 anos é um dia, então nós vemos aqui Deus trabalhando ou desenhando. Igual eu falei para vocês que a minha esposa fica me chamando a atenção e fala, quando eu não entendo uma coisa, ela está nervosa comigo, ela está brava. Vai querer que eu desenhe para você entender? Não foi isso que eu falei? Inclusive, hoje ela está aqui no estúdio, e dando a honra, né, aqui em São Paulo, nós estamos
um pouco em São Paulo, um pouco em Goiânia, mas hoje ela está aqui comigo, é uma grande bênção. A minha esposa, casada comigo há 31 anos, mais 6 anos de preparação para casar, 37 anos que ela me suporta, e é o grande equilíbrio, a grande bênção da minha vida. E não tem como eu falar, eu não, eu tá com vocês e não falar dela, sempre falo, não é verdade? Pois bem, então voltando aqui, Deus desenha para nós, dividindo todo esse projeto em 7 dias, em 7 tempos. É para isso que foi criada a semana. Eu estou recapitulando algumas coisas para você entender. 7 dias, única unanimidade em todos os calendários, que são dezenas de calendários que surgiu na humanidade, a única unanimidade é a semana. Mês muda a contagem dos dias, é maior ou menor, ano é maior ou menor, começa-se num período, começa-se de outro, é o calendário lunar, é tantos outros, é o chinês, é o hebraico, é o gregoriano. Bom, mas semana sempre é a mesma, porque é Deus falando o seguinte: olha, eu criei o homem para mim. Vamos lá, eu fiz o homem para mim. Este homem, num determinado momento, resolveu virar as costas para mim, mas eu simplesmente, isso é Deus dizendo, vou lá e trago esse homem de volta. Só que para trazer esse homem de volta, eu vou precisar de um processinho aí de 7 dias. E aí começou o processo. No 6º dia, Deus manda Jesus Cristo. O dia da graça. O tempo da graça. A dispensação da graça. Jesus nasce e, opa, sexta-feira. Para que no sábado ele venha descansar conosco, que é o descanso que nós estamos aí para viver, o milênio de Cristo, que daqui a pouco vai começar. Tá? Está começando a entender o processo? Então ele divide isso em 7. Eu vou até detalhar aqui, o Digão vai colocar na tela novamente, e eu vou detalhar aqui com vocês estas 7 dispensações, né, para nós termos clareza sobre isso. Eu vou apresentar aqui, ó, no meu computador, aí vai ficar mais fácil para nós trabalharmos. Vamos lá. Primeiro dia. Aí, ó, primeiro está o panorama geral, plano de Deus, tá bom? Se eu errei aí um pouquinho aí, mas você vai lá, vamos lá. Plano de Deus. Não tem problema. Vamos lá. Plano de Deus, ele está aí em panorama geral. Eu mandei para vocês aí no grupo. Se você não está no grupo, entra no grupo. Eu já mandei isso em PDF. Posso mandar novamente. Vamos lá, fala comigo aí que nós vamos organizando. Primeiro, o plano geral. Aí está a semana completa. Ó. Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e depois o milênio. Mas agora eu vou passar uma por uma com você. Olha, vamos lá. Estou abrindo. Primeira semana, ou primeiro dia da semana, né? Primeiro tempo, é o tempo da inocência. Começa-se na eternidade e vai até o pecado, a queda de Adão. Depois nós temos a consciência. Veja bem, na consciência, caiu Adão, começou ali novamente com seus filhos, os filhos de Adão e Eva começaram novamente e vai o tempo da consciência até o dilúvio. Até o dilúvio. Esse tempo aí dura aproximadamente 16 séculos. É aí que o povo vivia muito tempo e sobre isso nós vamos detalhar hoje na aula, em nossa aula. Depois nós temos, a partir do dilúvio, começando ali com Noé, o governo humano, que vai até a Torre de Babel e, né, com a chamada de Abraão, começa-se então, Abraão, que é um pouco depois da Torre de Babel, começa-se então o tempo da promessa, ou também o tempo ou a dispensação chamada patriarcal. Tá? Essa dispensação ela pode ser chamada de patriarcal porque ela foi através dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? E vai até a chegada de Moisés. Entre Abraão e Moisés são aí mais ou menos 5 séculos, aproximadamente. Chegando Moisés, nós temos então o tempo da lei, ou a dispensação da lei, que dura aproximadamente 15 séculos. Tá? É aí que começa a ser escrita a palavra, né, de forma escrita. A palavra já existia antes da fundação, já existia sempre. Porém, aquela foi revelada, escrita, através, começa ali o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o Pentateuco, começa a ser escrito exatamente aqui, nós vamos ver isso mais para frente. Bom, terminando o tempo da lei, porque o fim da lei é Cristo. Eu vou repetir esse versículo que está lá em Gálatas várias vezes para você. Aí começa-se, então, o tempo da graça com a chegada de Jesus. Nascimento, morte de Cristo, ministério, nós vamos ver isso também. Terminando o tempo da graça, nós estamos no finalzinho deste tempo. Presta atenção, nós estamos há 2000 anos vivendo a graça, nós estamos há 2 milênios, né, 20 séculos,
já vivendo, aproximadamente vivendo essa graça, e esta graça ela será retirada no dia que começa o milênio. Para começar o milênio, é exatamente, acontece um evento né, que nós tanto temos falado sobre ele e que nós temos que estar atentos, que é a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, acompanhado pelo período tribulacional. Período tribulacional na terra, bodas do Cordeiro com Cristo, aí começa-se o sétimo dia, que é o milênio de Cristo. Essa sétima dispensação, que é o milênio de Cristo. Então vamos lá, voltando aqui para mim, o Digão vai trazer de volta, e nós vamos continuar aqui nossa reflexão. Deixa eu até voltar aqui meu slide, para não trazer nenhum tipo de confusão. Primeiro de tudo, nós vamos ver e vamos falar hoje sobre este primeiro dia, o dia da inocência. O dia da inocência, deixa eu tomar uma aguinha aqui, né, porque eu falo tanto que vai... Olha, você está vendo aqui o emblema da ETAD? Esse copinho aqui com o emblema da ETAD significa ETAD e Trilha do Conhecimento, né? Que nossa escola de referência, o nosso sistema de ensino é o sistema de ensino ETAD. Vou deixar aqui para você ver, não perder. É o sistema de ensino ETAD, é uma das escolas mais tradicionais do Brasil, instalada no Brasil desde os anos 70, e nós somos a Trilha do Conhecimento, trabalhando nesse sistema de ensino. Nós temos aí, como eu disse no início, o primeiro ciclo para ministrar a vocês, o segundo ciclo para ministrar a vocês, e o terceiro ciclo, que é o ciclo avançado, já a nível de bacharel livre, e apresentar para vocês. E depois você pode, inclusive, fazer mestrado e doutorado na própria escola ETAD. Pois bem, estamos aqui no primeiro dia. Eu quero que o Digão abra aí para mim a tela cheia novamente, no tempo da inocência. O tempo da inocência começa-se com, nós já falamos sobre isso, eternidade, com o Bereshit, com o princípio, o tempo que não é tempo. Eu falei isso tantas vezes e você já está até decorado. Inclusive a prova que você fez semana passada, se não fez, faz aí, tem lá essa pergunta, não é verdade? Definição do que é este no princípio. Que é essa eternidade que está aí, estou dando a resposta para você. Eternidade. Bom, até que no versículo 3 de Gênesis, disse Deus, haja luz, que é outra pergunta lá da provinha, e disse Deus, haja luz, então houve luz, começou-se o primeiro dia. Então no primeiro dia nós temos aí criação, né? Podemos dizer que céus e terra estava criado, e nós temos a criação do luz que deu origem ao dia. No segundo dia da criação, nós temos ele separando águas de baixo e águas do céu, ou seja, separação das águas. No dia 3, no terceiro dia, nós temos que ele separou terra dos mares, fez a divisa entre terra e mares. Aí ele ordenou que a terra fosse também produtiva. E essa separação, agora tem terra, agora tem água, agora tem terra, agora tem mares. Tá bom? Aí você fala assim, mas depois do dilúvio houve uma mudança. Bom, nós falamos isso lá no terceiro ou quarto módulo, vamos falar sobre isso. Parece que se você juntar o Brasil, aqui a América do Sul, com um pedaço ali da Europa, parece que encaixa, né? Tem essas curiosidades. Bom, a separação já foi feita lá atrás. Ali no dilúvio é outro assunto. Bom, dia 4, no quarto dia, ele cria sol, lua, estrelas, e esse sol, lua e estrelas para marcar dias, anos e estações. Volta aqui para mim um pouquinho, Digão. Para aí. Mas no versículo 3, quando ele começa tudo, ele não diz assim, haja luz e houve luz? Para aí. Acabamos de ver que no quinto dia só que ele criou o sol, mas tem tanta gente que faz aí um cavalo de batalha e fica nos afrontando por conta disso. Essa Bíblia ela é falha. Disse Deus, haja luz no primeiro dia, e somente no quinto dia ele vai criar o sol. Nós sabemos, estudamos isso lá nos primórdios do nosso estudo, lá no ensino fundamental, ainda, que a luz própria, só o sol tem, nem a lua, nem as estrelas não tem luz própria, ela reflete a luz do luminar maior que é o sol. Mas como assim? Deus disse haja luz, mas só no quinto dia vai ter o sol, então está tendo contradição. Eu poderia deixar essa pergunta no ar, e é até motivo para eu fazer uma aulinha de bolsa. Eu vou fazer ela agora mesmo aqui para publicar. Veja bem, quando ele disse haja luz e houve luz, é porque ele é a própria luz. Assim como nós não podemos medir o tempo porque ele é dono, Senhor do tempo, assim como nós não podemos medir o amor de Deus,
Nós também não podemos medir a luz que Deus tem. Quando ele chega e fala, haja luz e houve luz, é a luz do próprio Deus. Ele é o sol da justiça. Ele é o sol da justiça. Inclusive, quando se trata de nós, igreja do Senhor, nós somos como a lua que reflete a luz do sol. Nós também falamos na aula passada, e falamos um pouco, e falamos também na aula de bolso, sobre a questão de sermos imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou a imagem e semelhança. Então, somos pequenos deuses? Somos semideuses? Ah, por favor. Nós não temos os atributos de Deus. Tem mais. Ele é eterno, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Nada disso nós temos. Nada disso. E tem mais. Com a queda, que nós vamos ver agora no sexto dia, no sétimo dia, Deus descansa, e depois tem a queda. Com a queda do homem, o que acontece? Se tínhamos 100 no coeficiente intelectual, passamos a ter quase nada. 2 pontos. Só vamos ter novamente o 100 quando nós estivermos na estatura de varão perfeito, no final aqui deste programa, ou neste programa de regeneração, neste plano de regeneração de Deus para com a raça humana, que é quando Cristo voltar, e nós vamos deixar isso muito claro aqui com os textos bíblicos, que aquilo que era corruptível, a carne que dói, que sofre, que é maltratada pela vida, que é tudo para baixo, é down, né? A gente tenta subir, mas desce, e não passa dos 100 anos, e olha lá, uns dias desses 2, 3 séculos, ou melhor, uns 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, a média de vida era menor, está aumentando, mas não passa esse sofrimento. Aquilo que era corruptível, aquilo que era cheio de dor, se tornará ou se transformará na incorruptibilidade, como disse Paulo. Aí lá não terá mais dores, lá não terá mais angústia, lá não terá mais traições, lá não terá mais nenhum tipo de limite. Por quê? Porque o que o pecado degenerou, veio a graça, regenerou, e Cristo, neste plano aqui de 7, que eu estou chamando de 7 dias, ou neste plano aqui, no sexto dia ele regenera e nos leva para o sétimo dia do descanso, do desfrute. Está ficando claro para você? Você fala, pastor, já tá bom, né? Ou então, se você quiser me chamar só de Wesley, tá bom. Mas se você quiser me chamar de professor, também tá bom. Do jeito que você quiser. Mas você vai falar, Wesley, então, tá bom, não precisa mais da aula, já completou aqui para mim. Realmente, a palavra, eu falei para você que esse panorama, ele não é só conhecimento, ele é transformador, ele é regenerador. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão começando a estudar a Bíblia comigo aqui agora, nunca estudou, nunca parou para estudar. Eu não perguntei se você era evangélico, se você era espírita, se você era católico, se você era ateu. Eu te chamei para vir fazer o curso, não foi? Você está aqui. Então você está vendo que Deus planejou, e aquilo que perdeu, aquilo que foi desconstruído, descaracterizado lá na queda, agora será novamente. Olha, está chegando o dia, está chegando a hora de entrarmos lá no descanso do Senhor. Aí sim, o que era imperfeito, corruptível, descaracterizado, voltará à sua plenitude, voltará à sua plenitude. Às vezes você está lutando contra uma dor, você está lutando contra alguma dificuldade, alguma crise, a crise existencial, a área financeira com dificuldade, tudo isso vai chegar um tempo que vai acabar. Às vezes você está lutando contra aquilo que eu não quero fazer, o que eu faço. Ei, não é isso que Paulo disse? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Eu não quero ter raiva, eu não quero ter ira, eu não quero ter tanto rancor, mas é isso que acaba. Enfim, cada um sabe de si. Isso tudo vai acabar, porque o que é corruptível com o pecado se transformará na incorruptibilidade. E é exatamente isso. Então, os Deus que é, voltando aqui ao quinto dia, né? Abre de novo aí para mim, Digão, porque senão eu vou me empolgando aqui, né? Voltando aí no quinto dia, ele cria o sol, a lua, as estrelas. A luz lá do capítulo 1, versículo 3, do primeiro dia da criação, é a luz do próprio Deus. Agora aqui não, aqui ele começa a fazer aquilo que a Michela faz comigo. Começou a desenhar. Ele começou a desenhar. Agora, olha só, ele vai marcar dias, anos e estações. Vou repetir. Aqui no dia 5, ele cria Sol, Lua e estrelas para marcar dia, vai ter dia e noite. Vai ter anos e nós teremos estações. Você está entendendo que aqui começa o cronômetro, cronos, o tempo do homem, cronos. Bom, no quinto dia, isso é no quarto dia, né?
Aí no quinto dia nós temos aí, eu falei quinto várias vezes, você me perdoa. No quinto dia nós temos aí aves, peixes e seres viventes. Que maravilha. Cria tudo isso para dar para o homem. Olha, tudo que ele fez aí no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia, riquezas, pedras preciosas, fazendas, e a flora, e as cachoeiras, e a fauna, e a vegetação, e os minérios. Agora fala-se tanto em terras raras, tantas coisas. Né? Ele fez tudo isso para que no sexto dia, tá vendo aí? Sexto dia, ele criasse o homem e também criasse a mulher para dominar sobre tudo, sobre tudo. E aí no meu gráfico, meu humilde gráfico, você me perdoe, eu não pedi a inteligência artificial para me ajudar nisso aí, ficou um tanto quanto assim, mas eu fiz de questão, eu faço questão de ser simples mesmo, eu estiquei o Adão um pouquinho no sétimo dia. Por quê? Porque no sétimo dia a Bíblia diz que Deus descansou. E eu estiquei aí de propósito, tá vendo que eu estiquei o Adão? É porque eu estiquei dizendo o seguinte: Adão desfrutou. Quando eu falo Adão, a Eva junto com ele, tá bom? Desfrutou com Deus do sétimo dia. Volta para mim, digam. Oh, maravilha! E não tem como eu não empolgar. Enche a tela aqui para mim, digam. Deixa eu falar com essa pessoa aqui bem de frente. Olha, não tem como eu não me empolgar. Porque se Deus fez o homem para si, Deus chamou o homem para ser seu, Deus fez o homem para ser seu amigo. Talvez até já tinha tido aquela treta, desculpe eu usar esse termo, lá com os anjos, com Satanás. Provavelmente porque foi Satanás que enganou o homem e a mulher, não é? Então vamos supor, já houve ali uma grande. Não, Deus não frustra, tenho que usar, eu tenho que medir minhas palavras para falar de Deus, não é verdade? Mas houve ali uma tragédia com os anjos. Claro que Deus não foi pego de surpresa. Nunca, jamais. Pô, anjo não muda de lado, eu já te falei isso na primeira aula. Mas aí ele falou, desejou o homem. Não, calma aí, essa treta aqui tá resolvida, tem condenação para os que estão condenados, agora eles já estão condenados. Estão só esperando o dia de cumprir a prisão perpétua deles, Satanás e seus anjos. Mas ele criou o homem nesse intervalo e agora para ser seu. Faz todas as coisas, todas as riquezas, dá para o homem e aí o homem desfruta. É por isso que, voltando aqui nossa tela, eu quero dizer para você que talvez, vamos encher novamente aí, digam, porque talvez a gente possa pensar juntos. Será que são 7 dias de 24 horas? Será que são milhões de anos? Será que são bilhões de anos? Primeiro, segundo, terceiro? Olha, não cabe a nós e não foi revelado a nós quanto tempo durou esse tempo todo da criação. Dentro da nossa escola, tem gente que entende que são 7 dias de 24 horas. E eu estou até pronto para respeitar e não tem problema se pensa assim. Porque Deus poderia também fazer tudo isso aí até em frações de segundo. Mas há também uma outra corrente de entendimento que isso aqui levou milhões e bilhões e talvez muitos mais anos para que tudo isso se concretizasse. Eu não estou aqui para fazer um tratado teológico com você. Eu estou aqui para, de forma simples, descomplicada, te ensinar a palavra. Então, voltando aqui para mim, eu digo para você o seguinte: eu entendo que este quadro, que esta semana da criação, que este tempo da inocência, que este primeiro dia do 7 que nós estamos propondo aqui, narrado pelo Gênesis, na inspiração de Deus a Moisés, que foi Moisés que escreveu tudo isso inspirado por Deus, Deus mostrou, revelou, nós vamos ver isso mais para frente. Não pode perder os próximos módulos, viu? Isso daqui pode ter sim levado milhões de anos e pode ter sim aqui a comprovação científica para muita coisa. Porque quando Adão cai, e nós já estamos chegando na queda de Adão, para refletir sobre a segunda dispensação, o segundo dia, começa-se um cronômetro a travar, não é? Começa-se o tempo cronometrado. Até aqui é um kairos. A gente entende que só houve cronômetro, redução, a partir da queda, até porque a partir da queda tudo foi descaracterizado. A terra recebeu a maldição, espinhos, abrolhos, e aí ela tem um desequilíbrio, selvageria,
os predadores. Olha, é tanta curiosidade, né, que não dá para falar aqui. A gente fica tentado, né? Esses predadores já estavam lá no tempo da inocência. Bom, mas o que acontece é que houve uma descaracterização da terra, houve uma descaracterização do homem, houve uma maldição sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra, e tem mais. Houve uma sentença sobre Satanás, que enganou através da serpente. A serpente, inclusive, né, recebeu uma sentença, que é o próprio Satanás, que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça dela. E lá no 6º dia deste processo, nasce Jesus Cristo. Eita, tá ficando bom, não tá? Eu fico querendo aqui traduzir para você aquilo que está revelado, e basta apenas você parar um pouquinho o que você está fazendo e prestar atenção aqui na aula, que você vai ver que é muito simples de entender. Deus desenhou para a gente. Ele foi lá, é engraçado, né? Quando a gente está alfabetizando a criança, a gente usa figuras para alfabetizar a criança. A minha esposa é professora de música e eu vejo que quando ela vai dar aula para uma criancinha, tem uma cartilha que ela usa, que tem o dó é um dodóizinho, o ré é um reloginho, o mi é um gatinho fazendo um miau, o fá é uma faquinha, né? O fá é uma faca, o sol é um sol, o lá é uma laranja, o si é um sininho, né? Batendo, ela está aqui me ajudando. Estou quase trazendo ela aqui para vocês conhecerem, viu? Ela é tímida, não quer ver. É o si, ou seja, engraçado que quando nós vamos ler o Gênesis, presta atenção nisso, você que é doutor em letras, ou que você sabe, você vai me atestar. Gênesis é um dos textos com a estruturação linguística mais perfeita da face da Terra e mais admirável, em prosa, poesia, figura de linguagem. Olha como Deus é perfeito, que Ele desenha para nós. Ele traz isso para um contexto que a gente possa entender. Então, quando vem o 7, a semana, o cronômetro, tal, é para a gente entender. E aí, o que acontece é o seguinte: Deus coloca para nós todo este exemplo, toda esta formação desses 7 dias, para a gente entender que a partir do pecado, as coisas mudaram. Então, este tempo, nós estamos refletindo sobre o tempo da inocência. Quanto tempo durou? Pode ser milhões de anos. E deve ser milhões de anos. Eu quero que você venha comigo nesse raciocínio, porque provavelmente, quando a ciência fala que a partir, né, que são milhões de anos os achados, milhares, milhões. Bom, vamos lá. Começou o cronômetro e na narrativa bíblica, no texto bíblico, nós temos 4.000 anos. Nós falamos bastante sobre isso na aula passada. E eu quero até apresentar de novo. Meu bem, minha princesa, traz para mim aquela Bíblia cronológica que eu quero apresentar. Muita gente me perguntou por ela, né? Eu quero falar com a Bíblia da CPAD, que tem. Ela me traz aqui, ela não vai querer aparecer no vídeo, mas eu vou. Não, deixa com a caixa de tudo. Essa Bíblia aqui, ó, eu vou até colocar a foto dela depois para vocês, lá no grupo, né? Você não está no grupo ainda é porque você não se inscreveu, né? Entra no nosso link aí, se inscreve como aluno. Essa Bíblia, que ela tá a caixa, né? Ela é maravilhosa. Tem um irmão aí que me achou ela essa semana, ela é da CPAD, achou ela na internet e vale a pena você ter. Ela toda na ordem cronológica, tá vendo? Olha como ela é linda. Foi a minha princesa que me deu de presente. É uma Bíblia que custa aí quase R$500, mas vale muito a pena o investimento. Puxa vida, como vale? Aqui nós temos atestado, contado, e a CPAD é muito válido, é muito garantido, pode guardar, é muito garantido né, que foi muito bem estudado, 4.000 antes de Cristo. Bom, e a ciência falando em milhões de anos? Pode ser que esse tempo da inocência caiba ou explique muitas coisas. Os dinossauros que nós não conhecemos. E deixa eu te dar um dado para a gente ir para frente, porque nós já estamos com 40 minutos de aula. E eu vou terminar essa aula. Me falaram, a aula sua está muito grande, eu vou tentar fazer aulas não tão grandes, tá? Vamos ver se a gente termina essa com 1 hora. 1 hora e pouquinho. Então vamos lá. Com o pecado já existe um entendimento que o próprio salmista disse isso. Por causa do pecado, os meus ossos secam. Eu sinto os meus ossos ressequidos. Então para tudo aí e pensa comigo. Vamos lá, eu preciso da sua atenção. Se o pecado envelhece os ossos, se o pecado traz um ressequimento aos ossos,
quando o carbono, que é uma das medidas, das técnicas usadas pela ciência para datar as coisas, será que por conta disso não houve? Olha, essa teoria eu gosto muito dela. Não acho ela antibíblica, não. Tem base, sim. No pecado do homem, o envelhecimento pode ter se multiplicado severamente. E antes dele, talvez, achar-se, então, através da técnica que nós temos hoje, do carbono, para arqueologia, etc., achar-se um alongamento aí de certos achados, de certas ossadas. E quem sabe alguma coisa também referente a este tempo da inocência. Bom, dito isso, vamos em frente. O homem caiu e, última vez, eu vou abrir essa tela aí para a gente ir para frente. Olha aí. Então, o Adão desfruta com Deus, tempo do desfrute, do descanso, e aí vem a queda. O homem caiu, e aí nós vamos para o próximo quadro, e aí o Digão vai ter sempre atento aí para mudar esse quadro para nós na hora certa, né? E mudou, maravilha. E aí nós temos o tempo da consciência. Eu vou voltar para você fazer a diferença. Vou voltar, olha, primeiro dia, inocência. Agora eu mudo, o Digão vai ter bastante atenção nisso aí, e nós vamos mudar. Mudamos para o dia 2, o dia da consciência. O homem caiu, a tragédia aconteceu. Começa-se então o cronômetro a contar. Começa-se então Adão, Eva e os seus 2 filhos. Caim e Abel, a princípio. A princípio, Caim e Abel. Aí nós temos, depois, uma geração maldita de Caim, porque Caim matou o seu irmão Abel. E depois nós temos uma geração que começa aí no nosso quadro com 7. Mas antes de falarmos sobre isso, volta comigo e tem algumas curiosidades aí para a gente poder analisar juntos, não é verdade? Caim, Abel, Adão e Eva. Como então Caim mata Abel? E o texto bíblico fala ali logo nos primeiros capítulos ali, capítulo 2, capítulo 3, nós estamos vendo o texto bíblico narrar de novo a criação do homem, da mulher. Ele primeiro lá no capítulo 1 ele fala, macho e fêmea o criou, depois ele vai lá na frente, não é bom que o homem esteja só, conta de novo a história, porque o texto do Gênesis, para a gente entender, ele vai lá na frente, aí ele volta para fazer uma revisão e conta de novo. Presta atenção, isso aí esclarece muitas dúvidas, porque tem muita gente que fala assim, como que Caim e Abel? Caim mata Abel, e aí depois Caim foge e funda uma cidade. Casa-se e funda uma cidade. Pô, mas como? Aí os hereges, aqueles que são inimigos da palavra, e começam a te maltratar, né? Ah, mas como? Não tem como. Tem como sim. Porque o próprio texto, como ele vai lá, conta a história, volta, reconta alguma coisa, e vai, eu te dei o exemplo da criação do homem. Lá no capítulo 1, no 6º dia, cria Deus o homem, macho e fêmea o criou. Bom, lá na frente ele fala, e inclusive fala, deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Ah, meu Deus. Aí confunde tudo. Eu não tinha pai e mãe, como que deixará o pai e mãe? Porque Deus criou só Adão e Eva. Confusão, né? Não tem confusão. Já estava na preeminência de Deus o procriar, o encher a terra. Então vai lá na frente, conta a história, volta, e para não dar um nó na sua cabeça, o texto bíblico diz que Adão teve filhos e filhas. Teve filhos e filhas. E, inclusive, entre esses filhos e filhas, tem o 7, que nós vamos falar sobre ele agora mesmo. Mas voltando aqui, comigo, do jeito que nós estamos, presta atenção numa coisa. Ele teve filhos e filhas. E neste tempo da consciência, nesse dia 2 aqui, nessa segunda dispensação, Deus permitiu que houvesse, que o homem e a mulher, consanguíneos, irmãos primeiro, depois primos, pudessem se reproduzirem, coabitarem. É lógico que qual é a dificuldade em entender isso, em aceitar isso? Qual é a dificuldade em aceitar isso, sendo que isso é uma coisa tão para Deus?
Houve. Tanto é que mais tarde, lá na dispensação da lei, nós estamos aqui na consciência, depois nós temos governo humano, depois nós temos promessa. Lá na lei, milênios depois, Deus até estabelece uma regra para que isso não acontecesse. Olha, não pode mais ter consanguíneos. E ele não precisava mais. Outra coisa, entre a consciência e o próximo dia ou a próxima dispensação, que é o governo humano, essa coisa de um homem viver muitos anos vai ter uma sentença de baixa. Por causa de quê? Do pecado. E por conta de que também não precisava mais viver-se tantos anos, porque a terra já estava cheia. É difícil entender isso? Então vamos lá. Primeiro houve uma coabitação entre irmãos, primos, consanguíneos, e isso durou milênio, durou até a outra dispensação, durou sim. Durou até a outra dispensação. Tanto é que Abraão, lá na dispensação da promessa, ele fala para que ele era mais ou menos irmão da esposa dele, de Sara. Nós vamos chegar lá, mas eu estou adiantando, igual o texto do Gênesis. Vai lá na frente e volta aqui atrás. Só para você entender. Ele era meu irmão, porque daria ainda certo de casar um primo. Daria certo de casar alguém consanguíneo, porque não estava proibido. Temos exemplos clássicos. O próprio filho de Abraão, quando precisou casar e Abraão estava longe da sua terra, da sua parentela, ele chama o seu servo, Eliezer, e fala, vai lá na minha terra e busca alguém da minha parentela. E ele foi e buscou quem? Buscou Rebeca para casar com Isaac, que de uma certa forma era alguém que era consanguíneo. Então, dito isso, não tem mais essa dúvida? Ninguém mais vai te afrontar, tá bom? Ninguém mais vai te afrontar. Sabe aquele cunhado chato que você tem, que fica te afrontando? Aquele... A gente fica com vontade de falar bobagem, né? Não vai te afrontar, porque isso não vai te pegar. É lógico que era possível com sanguíneos. E hoje na internet o pessoal fala tanta bobagem, né? E pega um caso desse, só para ganhar likes, para ganhar audiência, para ficar famoso, e fala tanta bobagem. Então, está resolvido isso. Outra coisa, viviam muitos anos. Voltando aqui agora ao nosso quadro, eu falei para você, enche a tela para nós. Bom, estamos aí e você percebe que neste quadro nós temos aí Adão, Eva e filhos, e nós temos os 7. Eu não vou me ater aqui em falar sobre a geração de Caim, porque o meu foco aqui é o 7. O Caim é uma geração perversa, olho por olho, dente por dente, poligamia, uma geração que virou as costas para Deus debaixo de uma maldição, lá, quando ele matou o seu irmão. Quando Caim matou o seu irmão Abel. Mas Deus deu a Adão e Eva um 7, que é uma espécie de substituto do Abel que foi morto. E o 7 é uma geração bendita do Senhor. Geração bendita, que começa exatamente nele um tempo de adorar ao Senhor. Volta aqui para mim um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa com você. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O inimigo de nossas almas, ele desde sempre ele quis inibir o projeto de Deus. Lá mesmo no Adão e Eva desfrutando, 7º dia do descanso. Estava lá, em plena comunhão com Deus. Na viração do dia o Senhor via, conversava com eles, estavam plenos, tinham toda a robustez intelectual, capacidade cognitiva, toda. Aí vem lá a serpente, convence o homem, o Adão e a Eva de pecarem. E aí, pronto, pecam, mas já tem o resgate do Senhor. Já tem a sentença sobre a própria serpente. Olha, da mulher vai nascer um que vai resolver esse problema, e nasceu Jesus Cristo. Agora nós temos mais uma vez Deus tomando providências. Ali mesmo Deus mata um animal, né? Sacrifica um animal, tira as peles, cobre a nudez do homem. Olha só, que significado não tem, ou que apontamento não é para Jesus Cristo. Lá para o 6º dia. Nós estamos do 1º para o 2º, mas já está apontando para o 6º. Nós estamos no início do propósito, mas já está apontando para o fim. Mata ali, sacrifica um animal, derrama sangue, porque lá no texto adiante já diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus trazendo providência. Bom, aí vem Adão e Eva, os seus filhos, e vem uma tragédia novamente, o Caim precipitadamente
vira as costas para Deus e mata seu irmão porque simplesmente ele teve inveja. O sacrifício de Abel foi aceito, o de Caim foi rejeitado por conta da entrega, que não foi uma entrega sincera. Ali então, agora acabou tudo? Não. A Bíblia diz que Deus dá para Adão e Eva filhos e filhas, ok? Isso está mais na frente no texto, mas ele destaca que dá um 7. 7 e a gente entende que substitui ou que vem para suprir aquela queda ou aquela perca do Abel. E aí, voltando ao nosso quadro, nós temos 7, e eu tirei aí no nosso quadro só alguns da genealogia ou da descendência. Primeiro, Enos. Em Enos, diz o texto bíblico, então invocou ao Senhor, ou então voltou-se a invocar a Deus. Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Primeiro exemplo aí de arrebatamento. Enoque, Deus para si o tomou. Depois aí eu destaco também nessa linhagem Matusalém. Matusalém já está ali na frente. Olha, Matusalém, escrituralmente, é o homem que mais viveu. 969 anos. Pode ter pessoas que viveram mais? Sim, pode. Não está escrito, mas pode. Né? Mas ele está, escrituralmente, está aí, 969 anos. Depois vem Lemeque. Por que pôs Lemeque? Porque Lemeque aí já está na descendência, chegando próximo a Noé. Noé que é filho de Lemeque. Ou seja, de 7 nós chegamos a Noé. Noé que viveu 950 anos. Vamos sair do quadro um pouquinho, voltar aqui, e então vamos conversar aqui um pouco. Nessa linhagem, presta atenção, de 7 até Noé, que dura aí até o dilúvio. Noé é o dilúvio. Quando Noé tinha 600 anos, vem o dilúvio. Então, esse aí, que são aproximadamente 16 séculos do pecado de Adão até, isso escrituralmente, ok? Todas as datas aqui eu ressalvo. Né? São aproximadas e é o que nós temos escritural. São 16 séculos. Entre 7 e até Noé, ou entre Adão e vem o seu filho 7. E quando nós vamos lá na genealogia de Jesus, que Lucas cita, Lucas vai citando a genealogia de Jesus, chega em 7 filhos de Adão. Ou seja, Jesus também é descendente destes 7. Enos é descendente destes 7. Enoque, Matusalém, Lemeque, Noé. Vem Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que é agora a matéria da próxima aula, tá bom? Não perca. Porque aqui em Noé tudo vai dar uma parada, uma pausa, por conta do dilúvio, vai terminar o tempo da consciência, e depois do dilúvio nós temos o tempo do governo humano. Também o tempo da administração civil, né, chamado assim. Então, o tempo do governo humano é assunto para o terceiro dia, a terceira dispensação, que é o nosso terceiro e próximo modo. Então, nós temos aí uma geração bendita. Porém, a geração perversa, a geração do toma lá da cá, olho por olho, dente por dente, a geração da poligamia, a geração do pecado, da devassidão, ela prossegue também. Então nós temos uma linhagem bendita e uma linhagem maldita, uma linhagem piedosa e uma linhagem promíscua, uma linhagem totalmente entregue ao pecado. E lá no capítulo 6 de Gênesis, tem aí um texto que é muito interessante. E aí, Digão, traz aqui para mim, para eu fazer uma pergunta aqui para os meus irmãos e meus amigos. Tem como anjo fazer sexo com pessoas? E eu vou voltar para o quadro e vou ler com você agora o Gênesis, capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz este versículo. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Olha só. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que conheceram. Veja bem, está dizendo de... Aí está muito claro, filhos de Deus e filhas dos homens formosas que nasceram, que vieram. Os homens multiplicaram e vieram filhas. E os filhos de Deus vieram e coabitaram com elas. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém,
os seus dias serão 120 anos. Olha só, viviam 900 anos, agora já tem uma sentença. Isso aqui é uma sentença para a próxima dispensação começar a ser. Na próxima dispensação, isso começa a ser efetivo. Você vai ver que na próxima dispensação as pessoas começam a viver menos. Lá no tempo de Moisés, já na quinta dispensação, na dispensação da lei, eles já viviam 120 anos. Moisés viveu 120 anos. Voltando aqui ao texto. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e nelas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Volta para mim aqui. Aí na internet, para todo lado, alguém querendo convencer a gente de que esses filhos de Deus são anjos. Isso causa muita confusão. É lógico que isso não vai atrapalhar a salvação de ninguém, mas vai fazer você cometer um erro teológico, um erro doutrinário, um erro gravíssimo. Porque anjos, se você olhar o contexto do Gênesis ao Apocalipse, anjo é um ser assexuado. Anjo não coabita com mulheres. Anjo não coabita com homens. Mas você vai fazer, mas tem um texto lá de Jó, que tiveram a intenção de ficar com os anjos. Tiveram a intenção, mas não ficaram. É vazio. É vazio. Ah, mas tem também, lá em Jó, o Satanás que andou de rodar o mundo e tal, e veio e conversou com Deus, e aí vem os filhos de Deus, que são os anjos. Em algum lugar, os anjos podem, sim, anjos bons, anjos, podem ser chamados filhos de Deus, mas não é nesse contexto. Este contexto, ele vou voltar para o meu quadro, para aí, não, por enquanto, não, antes de voltar para o quadro, deixa eu te falar uma coisa. Nós tivemos, no segundo dia, o Enos. Desculpa, nós tivemos no segundo dia o Sete, e dele o Enos. Você lembra? Volta aí o quadro, agora vamos lá. Vai ficar melhor para a gente entender. Nós tivemos o Sete, depois nós tivemos o Enos, depois nós tivemos o Enoque, até chegar em Noé. Nessa geração bendita, são filhos de Deus. Esta geração bendita são os chamados filhos de Deus do capítulo 6. E quem é os filhos dos homens ou as filhas dos homens? Formosas. São os filhos de Caim. Eu não coloquei aqui de propósito, porque não quis dar valor a isso. Eu dou valor aqui à genealogia que chegou até Jesus Cristo e até nós. Jesus Cristo é descendente de Sete. Se nós estamos enxertados em Jesus Cristo, nós também somos descendentes de Sete. Então, voltando aqui para mim, de uma vez por todas, tira essa confusão da sua cabeça. Sexo de anjo com pessoas não é possível. Você estudando teologia conosco, fazendo um estudo sistemático, e inclusive na teologia sistemática, uma das doutrinas é a angiologia, você vai entender que anjo não tem sexo. Anjo ele é assexuado, ele não pode reproduzir. Não existe reprodução de anjos. O tanto já está limitado. Assim como eles não mudam. Os condenados não passam para a salvação, e os da salvação não passam para lá, porque eles não são idiotas. Já estão convencidos, mais do que convencidos da própria verdade. Eles estão convivendo com Jesus, convivendo com Deus, com a Trindade esse tempo todo. Viu tudo acontecer, provavelmente viu a criação do mundo, a criação dos homens, viu tanta coisa, foi criado, ele está lá nas primícias, está lá nos primeiros. Muito pouco se fala sobre anjo na Bíblia no sentido do anjo mau. E tem muita especulação, muito pouco se fala sobre Lúcifer, até porque não é tema da Bíblia falar sobre Satanás. O tema da Bíblia é Jesus. Você vai encontrar Jesus como centro da Bíblia no Gênesis, no Apocalipse, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais. Jesus é o centro de qualquer livro da Bíblia e não Satanás. Então, Deus, ao trazer-nos as Escrituras, nós temos alguma citação lá no início, nós temos uma pouca citação lá em Ezequiel, uma pouca citação sobre eles, sobre esses anjos caídos e Lúcifer, lá em Isaías. Depois nós temos lá em Lucas 10, Jesus dizendo: eu vi Satanás cair como um raio do céu, quando os discípulos estavam maravilhados, ali os 70, e Jesus disse: eu estava o dia que eu vi esse infeliz aí, né, cair como um raio.
Ou seja, eu vi a queda dele, mas não fala muita coisa. Então, o que tem muita é especulação. E uma delas é dizer que anjos fazem ou têm coabitação com pessoas. Eu já atendi em gabinete pastoral, porque a premissa da minha vida é o meu ministério pastoral. Eu sou pastor há muitos anos e atendo, e eu já atendi pessoas que me testificaram que tiveram sexo com demônios. Não confundir sua cabeça agora. Isso, assim, a gente às vezes ouve. Olha, eu até acredito que Satanás, nas estratégias dele, pode usar inúmeras artimanhas. Como eu acredito também em possessão demoníaca, eu, em nome de Jesus, eu expulso demônios, eu trabalho, exorcismo é coisa de gente cheia de Deus mesmo, e no nome de Jesus, não é por conta dos méritos humanos. É no nome de Jesus que fazemos isso, aprendemos com o próprio Senhor Jesus. E ele pode até se manifestar de alguma forma parecida ou levar ao consciente intelectual ali da pessoa, a confusão, etc. e tal. E pode até usar um expediente desse, às vezes um lixo mental que vai ser traduzido em ferramenta satânica. Mas é impossível. Ah, mas a pessoa fala para mim, já falou, não, mas eu senti até o toque, senti até a reverberação orgânica da ação sexual por conta de uma atitude espiritual, de um ser maligno. Eu senti um estupro, qualquer coisa assim. Misericórdia. Misericórdia, porque isso é devastador. A pessoa precisa de cura, precisa de libertação. Mas isso não significa que eles estão aqui para fazer. Eu gastei muito tempo com isso para poder tirar, porque aqui nós, nas nossas aulas, uma das nossas metas é procurar a Bíblia, trazer para você a Bíblia pura, sem especulação. Trazer a revelação da palavra sem especulação. E eu precisava passar por aí, Gênesis 6, ok? E acontece que chegamos em Noé. Noé prega aproximadamente 100 anos, porque Deus chama ele já está com 500 anos, olha só. E com 600 anos, Deus realmente manda o dilúvio. E, por incrível que pareça, só entra na arca Noé e a sua família, não é verdade? Os seus filhos, as esposas. E dali Deus coloca na arca um casal de cada espécie. Aí tem muita gente também que entra em contradição e briga com a gente, e critica. Mas como que ia caber todas as espécies dentro da arca? Não tinha como, problema social, não tinha como socializar isso. Tudo isso nós podemos entender como um impedimento para alguém que não quer entender a revelação. Como eu disse, o texto do Gênesis, ele é um texto riquíssimo, o mais rico que você possa imaginar, dentro de prosa, de poesia, figura de linguagem, licença poética. Eu não estou aqui para dizer, presta atenção, a heresia de que o Gênesis é apenas uma licença poética. Não é. É a palavra de Deus revelada, verdadeira e confirmada, porque ela é confirmada em todos os outros livros que nós vamos estudar nessa jornada. Está confirmado e atestado a veracidade da criação, a veracidade de todas as coisas. Agora, tem situações que não estão reveladas e nós não precisamos ir especular e inventar. Vamos esperar o tempo da revelação. Paulo um dia disse: em parte conhecemos e em parte profetizamos. E aquilo que em parte conhecemos, um dia nos será revelado. Isso está lá em Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Então, é isso. Nós temos coisas que não sabemos ainda ao certo, mas dá para nós entendermos que pode ser alguma coisa relacionada àquele tempo, as espécies dali, aquilo que Deus quis, e aquilo que estava na própria água. E os animais, né, os monstros marinhos que são encontrados daquela época, hoje não. Eu vou te dar um dado simples. Mais para frente, depois do dilúvio, uns 2.000 anos depois do dilúvio, aproximadamente, nós temos o profeta Jonas, que contraria a vontade de Deus e é engolido por uma... Nós falamos que é uma baleia. Por que nós falamos que é uma baleia? Porque lá no texto de Mateus, quando Jesus fala, e é traduzido do grego para a nossa língua, vem como baleia. Porque talvez naquele tempo
já na cultura grega, ali há 2000 anos atrás, o peixe grande era a baleia, e foi citado e traduzido como baleia. Lá no texto de Jonas, não é baleia que está escrito. No original está escrito um grande peixe. Ou, quem sabe, um monstro marinho. Eu estou aqui só para confundir você? Não estou aqui para confundir, eu estou aqui para esclarecer. Então, pode ser que algumas dessas situações no dilúvio não passou por o filtro que nossa mente entende. Ok? Dito isso, acontece o dilúvio e Deus começa todas as coisas e novamente começa. Eu vou trazer o quadro novamente para encerrar nossa aula de hoje. Nós vamos sair da consciência, que é o segundo tempo, a segunda dispensação, e vamos entrar no terceiro tempo, como se fosse o terceiro dia, o governo humano, que é Noé, seus filhos. Quem são eles? O Sem, o Cã e Jafé. Daí nós temos a origem dos semitas, caimitas e jafetitas. Civilizações que povoaram a terra a partir dali. Quem são esses semitas? Quem são esses caimitas? Quem são os jafetitas? Nós vamos ver na próxima aula. Daí tem Eber, Naor, Terá, até chegar em Abraão. Esse é um tempo curto. Temos aí Torre de Babel. Será o nosso estudo do próximo módulo. Voltando aqui para mim, eu quero te incentivar a fazer a provinha que nós estamos colocando no grupo. É muito simples, são 7 perguntas apenas. Tudo aqui é 7, né? Inclusive a prova. Cada liçãozinha, 7. Nós já disponibilizamos do módulo passado. Deste módulo, eu vou disponibilizar em breve. Eu dou um tempinho para todo mundo assistir, depois eu disponibilizo as provinhas. E assista também as aulas de bolsa. Essas aulas de bolsa é para você manda ela para muita gente, replica, sabe? Repasse. Porque cada dia nós podemos ter mais pessoas impactadas. Isso aqui é ministério, meus irmãos. Nós estamos aqui trazendo para você o ministério. Eu vou tirar a tela para não confundir mais você, voltar aqui para mim, 100%, para nós terminarmos essa aula dizendo o seguinte: vale a pena você parar esse tempo que você parou hoje para estudar a palavra. Vale a pena você buscar entender aquilo que Deus quer revelar para nós, porque você estará com mais resiliência, você estará com mais preparo para atender o seu chamado ministerial. Não é simplesmente pelo diploma ou pelo certificado que vamos te dar no final. Claro, tem um valor muito bom, acadêmico, também ministerial, para você estar sendo confirmado aí em muitas coisas, ministeriais, muitas atividades, mas é mais do que isso, é para você ter uma transformação de vida. Que Deus te abençoe. Se você quiser abrir um núcleo aí na sua igreja, um núcleo de estudo teológico, curso fundamentado da ETAD de 2 anos, primeiro ciclo, ou se você vai querer estudar comigo em São Paulo, fazendo o curso compacto, eu vou abrir as turmas agora em breve. Nós vamos estudar primeiro, segundo, terceiro ciclo em um ano e meio no máximo, porque nós vamos fazer isso estudando 3 dias na semana. Vamos intensificar também. Eu quero te receber. É só falar comigo. Olha, nós estamos deixando aí mais uma vez os contatos, o meu WhatsApp, as nossas redes sociais. Estamos deixando tudo aí para você falar conosco. Tá bom? Fica firme com o Senhor. E até a próxima aula, até o próximo módulo, será o módulo 3, nossa aula curricular, nosso aulão. Eu quero ver você aqui. Deus te abençoe e fica firme com o Senhor, fica firme estudando a palavra. Aproveita essa semana, leia todo o Gênesis. Nós não estamos no Gênesis. Nós, na próxima aula, ainda estaremos totalmente dentro do Gênesis. Nós só vamos para o Êxodo no módulo 4. Então, aproveita essa semana para estudar. Leia o livro do Gênesis. Não tenho condição, não tenho tempo. Ouça, coloca um áudio. Tem tantos áudios aí bons no YouTube, em tantas outras plataformas. Ouça o livro do Gênesis. Não tenho tempo para... Acelera no 1.2, 1.5, não passa disso para não ficar... Mas ouça, deixa a palavra falar com você. Veja a história bíblica. Por enquanto, nós estamos no início do Gênesis, já fizemos 2 aulas. Vamos na próxima aula, ainda no Gênesis. O módulo de número 4 é que nós já vamos aí sucedendo e talvez saiamos do Gênesis. Quando nós entrarmos lá na dispensação da lei é que saímos do Gênesis. Então, vamos juntos, estudando a palavra e sendo abençoado por Deus. Um abraço, Deus te abençoe. Fica na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço ungido para você.